Muito obrigada. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu dou a abertura a essa mesa, composta por tantos nomes que eu admiro, e eu me sinto até um pouco acanhada de fazer parte dela, dada a grandiosidade dos membros que aqui estão presentes. Portanto, eu saúdo o professor Michael Lang, professora Isabel, professor Humberto Ávila, professora Fernanda e o meu companheiro de mesa, Guilherme Galdino. Dada a brevidade do tempo que a gente tem, e a organização feita pela mesa, eu vou passar imediatamente a palavra para o Guilherme Galdino, para ele conduzir os trabalhos, e eu espero que seja um final de manhã bastante proveitoso. Muito obrigada. E será, professora Clara, muito obrigado. É de fato um prazer participar deste 10º Congresso de Direito Tributário Internacional do IBDT. A minha relação com esse congresso inicia em 2015, quando atuei como monitor, ajudando na parte burocrática do 6º Congresso. Então, gostaria de agradecer, assim, aos coordenadores, professor Luiz Eduardo Chueire, professor Rodrigo Maito, professor Luiz Flávio Neto, pela oportunidade de poder participar como moderador deste painel. Agradeço também pelo tema. A relevância dos comentários é tema fundamental, e as convenções elas costumam ser elaboradas ao lado de considerações sobre seus dispositivos, os tais comentários. Isso acontece, faço menção aqui do primeiro painel, que o professor André Mendes Moreira retomou convenções, modelo da Liga das Nações, e lá já tinham comentários também. Então, isso já vem de muito tempo. Por isso, seguindo a ordem de apresentações, nada melhor do que contar com um painel composto por professor Lang, chefe do Instituto de Direito Tributário Internacional da Universidade de Economia e de Negócios de Viena, professora Isabel Derzi, professora emérita e titular da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Humberto Ávila, professor titular de Direito Tributário pela Faculdade de Direito da USP, professora Fernanda Menezes Pereira, doutora pela USP e advogada da União, e professora Clara Gomes Moreira, também presidente da mesa, doutora por essa casa e professora do mestrado profissional do IBDT. Apresentados os palestrantes, damos início com o professor Lang, que tratará da relevância dos comentários das convenções modelo da OCDE e da ONU, considerando a Convenção de Viena sobre os Direitos Tratados e decisões de países europeus. Professor Lang, a palavra é sua. Yeah, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. First of all, I'm very honored and pleased that I had been invited again to Sao Paulo. I think last time I was here 10 years ago, and I also had the privilege to attend the Congress, and it's great to see and hear how the Congress has developed and grown over the years, and I'm very grateful to my friend Professor Chueire and all his colleagues to invite me, and it's a great pleasure to see so many familiar faces here, former PhD students or LLM students and other colleagues and friends. Yeah, the topic I'm going to talk about has been announced, is the relevance of the OECD and the UN commentary for tax treaty interpretation. And this is not the first presentation on that topic, and I think it's not the last one. It's, I think, an evergreen, a very relevant topic, and you might recall when you think about yesterday's session, we discussed about the relevance of the OECD commentary in the context of CFC legislation. In the first panel, we discussed about the relevance of the commentary and the guidelines when we talked about transfer pricing. So there are a lot of different issues where this topic comes into play, and I think it's fair to say that there are no final solutions yet. And what's quite interesting about that topic, and that's why I'm grateful that I had been invited to talk about that topic, that there are always some new aspects, and I will mention them during my brief presentation. So there is a very interesting judgment of the German Bundesfinanzhof, the Federal Tax Court, from last year. There is also an interesting judgment of the Swiss Supreme Court, also from June 23. There is a letter ruling of the German Minister of Finance,
And last but not least, there is also a very interesting report of the International Law Commission from 2018 about Article 31, paragraph 3 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, and I will come back to that because this is also very relevant for the topic. Yeah. Oops. Yeah. When we talk about the OECD, the OECD and the UN commentary, then we have to distinguish between two very different situations. I think one situation, and that's the easy one compared to the other, is that we have a tax treaty which was already concluded when a certain version of the OECD commentary or the UN commentary was available, existed already at that time. And the other situation is that we have an existing treaty and a new version, a more recent version of the OECD and the UN commentary. As far as the first situation is concerned, I think it's rather easy because I think it's pretty clear that if we have a treaty which is modeled after the OECD or the UN Model Convention, then it's kind of obvious that we should also take into account the OECD or UN commentary which existed already at that time for the interpretation of that treaty. And I think if you look at court decisions and look at literature, I think the only issue which might be controversial in that respect is if you look at the Vienna Convention on the Law of Treaties on Article 31, 32, under which paragraph the commentary is covered. And in my view, this is not a very relevant question because one paragraph doesn't exclude the other, so it could be very easy or could be very likely that the OECD commentary is covered even under different paragraphs of Article 31, Vienna Convention on the Law of Treaties, or on 32. So it's maybe an indication of a special meaning, paragraph 4, but it's also part of the context, and we can derive something for the object and purpose from the OECD commentary. So therefore, I think it's clear that the OECD commentary, that version of the OECD commentary is relevant. I think what's also important to mention is that the OECD commentary is just one tool for the interpretation of those treaties, because sometimes one gets the impression that interpreting tax treaty is not just interpreting a certain provision of a treaty, but interpreting the commentary of the OECD Model Convention, because there is so much emphasis put on the commentary. And I think it should be clear that the commentary might be part of the historic interpretation, might be part of the context, but of course there are other means of interpretation as well. There is the wording, there are other arguments derived from the context, from the object of purpose, and we have to balance those different arguments, and there might be quite often situations where we have a certain position in the commentary, but it's not reflected in the treaty itself, and therefore despite a certain argument or a certain position in the OECD commentary, at the end of the interpretation process, we arrive at another solution. However, as I mentioned before, what's more interesting at the end of the day are later commentaries. And I think here we can focus, as far as the Vienna Convention on the Law of Treaties is concerned, mainly on Article 31, paragraph 3, because this is more or less the provision which might justify, and we will discuss that in the next couple of minutes, which might justify to take into account later commentaries, because this provision is about subsequent agreements and subsequent practice. And subsequent agreements and subsequent practice may be taken into account for the interpretation of international treaties, and therefore also for the interpretation of tax treaties. Yeah, and when we come to Article 31, paragraph 3, about subsequent agreements, then first of all it's important to mention that under the Vienna Convention on the Law of Treaties we have to distinguish between interpretation and modification.
And I think from that point of view, or from that perspective, I think it's pretty clear that there have to be limits for interpretation, because you can also change the treaty as such, and this is dealt with under other provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties, but 31.3 is just about the interpretation. And then, of course, the interesting question is how to distinguish between interpretation and modification. The recent judgment of the German Bundesfinanzhof, the German Federal Tax Court, I referred to a couple of minutes ago, puts a lot of emphasis on the wording of the provision. And I'm a bit skeptical on that. I'm not sure whether the wording of the provision does really limit the interpretation here in that respect, and in particular in the context of treaties, because as you all know, usually we have more than one authentic language for the interpretation of treaties, and we have also, as far as a treaty is modeled after the OECD or the UN Model Convention, we have also to take into account the English and the French version of the OECD Model Convention, even if those languages are not authentic languages. And as far as the UN is concerned, we even have 6 usually additional languages therefore. And therefore, I think if you really put a lot of emphasis on the wording, well, you either arrive at a situation that there are almost no limits because you have so many languages, therefore, and each phrase has been translated in those different languages, and they have, of course, not identical meaning. That's in the essence of different languages. Or if you want to find a common denominator of all these languages, sometimes the result might be even 0. So therefore I think in particular in the context of international treaties and tax treaties, it's a bit difficult to argue with the wording. And even more, I think what we also should be aware of, that there might be situations where it's impossible to stick to the letters of the law, just to the letters of the law, the wording. Just to give you one example in the context of tax treaties. We all know that the scope of a tax treaty is defined in Article 2 of the OECD Model Convention. And it covers also taxes on the total amounts of wages and salaries. Yeah? And in my country, for example, we have such a tax. We are not talking about wage tax as such. We are talking about taxes on the total amount of wages and salaries. And every tax, for every tax which is covered under Article 2, well, you should be able to find an allocation rule. But if you deal with such a tax and look at the terminology used in Article 6 to 21, you find profits there, you find remuneration, but in a different context. It's the remuneration of the employee. Here we are talking about a tax which is levied on the enterprise as such. We have payments there, but payments for students. So therefore, if you go through all the allocation rule, you would not find any allocation rule which would fit on such a tax. And therefore, I think prevailing opinion is in many countries that you have to cover such tax under Article 7. So you assume this is a profit, but of course it's not a profit. It's an expense at the end of the day from the perspective of the company, from the business. So therefore, I think the alternative would be to give up and not to apply the treaty. Also, the tax is mentioned on in Article 2, which in my view would be an absurd result. So therefore there are, and this is just one example where it's impossible to stick to the letters of the treaty. So therefore I'm a bit skeptical on that. Maybe also one word in that context on distinguishing between clarification and modification, because you find that quite often in literature as a kind of compromise, that there are sometimes even courts and a lot of authors, experts, who say, well, you can't take later commentaries into account in general, but if they just clarify the situation, then it might be possible.
I'm very skeptical on that because I don't find that solution convincing at all. Because how do you find out whether a certain position in a later commentary just clarifies the situation? Well, from a logical point of view, you have to compare the position in the later commentary with the previous treaty, with the content of the treaty provision, and then if the position is identical, then it might be just a clarification. Yeah? But if you have already found out what the content of the treaty provision is, well, you don't need the later commentary anymore. And I think we all know from many countries, I don't know how the situation here in Brazil is, but from my own country, quite often the term clarification is used in legislative materials. And in my country, I know in 99 or 95%, to be fair, of all the situations when the term clarification is used, it's not a clarification. It means that the new law should be applied retroactively then at the end, and the legislator just hides that by using the term clarification. And I have the impression that this is quite similar in the OECD commentary. You find quite often the term clarification, and I think this is an impression of bad consciousness of those who drafted the OECD commentary. Well, what you also find in the judgment of the German Bundesfinanzhof I referred to from last year are to a certain extent constitutional considerations. So at the end, the Bundesfinanzhof is quite skeptical about the relevance of the OECD commentary, and as a result, I share that position, but I'm not sure whether all the arguments are convincing. And I understand that they have constitutional concerns because it's a question of separation of powers at the end of the day. The OECD commentary and also the UN commentary, but more the OECD commentary, is developed further by government experts in that respect, and they don't have the legitimization of the parliament for that purpose. So therefore there are constitutional concerns. However, I think this is a case where it's quite difficult to take into account constitutional considerations for the interpretation of the treaty. Because that would mean that you have one and the same provision under the OECD or the UN model, and therefore if you have certain constitutional limits in a specific country, then the provision of that treaty would look different then, or would have a different content than in the other country. And I think this is nothing we can assume when we interpret a tax treaty. So therefore, constitutional considerations, in particular, if they concern the OECD commentary and the interpretation of provisions which are modeled after the OECD Model Convention, I think there are limits, at least as far as the interpretation is concerned. Of course, it might be, of course, a court might have concern, but then I think it should not, those concerns should not be part of the interpretation process. It might be the result that the provision as such is unconstitutional then. And that might be true also for treaty provisions. Of course, different countries have different tools to handle such a situation. Yeah, but I think, and therefore at the end of the day, the German Bundesfinanzhof is, in my view, right, and the arguments are convincing. What we should take into account that the Vienna Convention on the Law of Treaties tries to give guidelines for the interpretation of all treaties, but of course treaties are different. We have WTO treaties, we have human rights treaties, and we talked about that during the last session, and we have many other types of treaties, and we have tax treaties. And I think what's quite common in many countries that there are high expectations about the predictability of the law in tax law, and there is a kind of strict interpretation of the rule of law. And I think this should have and could have some impact also on the interpretation of tax treaties worldwide. And that means that articles for only that reason already, Article 31, paragraph 3, as far as you try to argue that the OECD commentary is relevant under that provision, should have very limited relevance here, because I'm not saying tax law is special as such, but tax treaties are to a certain extent special compared to other
treaties, and therefore there is not so much room for interpretation. Yeah, the next argument I think is closely related, has not been used by the German Bundesfinanzhof, but could have been used, that I think it makes a difference if two countries draft a tax treaty from the scratch, or if they incorporate and base their treaty on the OECD or the UN Model Convention, because that implies that they not only want to simplify their treaty negotiations, but also they want to make sure that there is a common understanding of that provision. And I think that's nice for us tax lawyers and international tax lawyers as well, that we can talk about the same provision of the treaty between Austria and Brazil, or between China and Germany, for example. If it's modeled after the same OECD or UN model, then the interpretation is kind of identical or similar. And I think this is a value of those models, and therefore this should also be taken into account for the interpretation. Because if you would put a lot of weight on subsequent practice and subsequent agreements, and we are always talking about bilateral subsequent practice and bilateral subsequent agreements, if we would put a lot of emphasis on that, then we would have a kind of split interpretation, depending whether there is some subsequent practice in one country or there is not subsequent practice. So therefore, this is for me an additional argument why Article 31, paragraph 3 should have not much emphasis in tax law. Yeah, what's also interesting is, and I mentioned the report of the International Law Commission from 2018 about Article 31, paragraph 3, and I think this is quite an interesting report. It doesn't focus so much on tax treaties, of course. It's a very general report. But the International Law Commission takes the position that there might be treaty provisions, international treaty provisions, which have a kind of static understanding, and there might be some who have a dynamic understanding. And of course, it's a matter of interpretation to find out which provisions is more static and which is more dynamic. However, after having read the ILC report several times, my impression is that it's more a question what the ILC had in mind of new facts which might be established later on. And they use one prominent example of international tax law, decision of the International Court of Justice on the San Juan River. I think it was a case between Costa Rica and Nicaragua, and there was a treaty from 1858 which dealt with the use of that river, and the river could only be used for comercio, for commerce. And then, many years later, the question came up when there were tourists and where there was tourism, whether Costa Rica is also permitted to use this river for touristic purposes. And the argument here, the court agreed because Nicaragua silently accepted the practice of Costa Rica, which might be an argument, but I think the main argument why there is a dynamic understanding is this is a new factual situation. In 1858, obviously, there was no tourism at that time, and then when tourism came up, then the question had to be solved, what does commerce mean at the end of the day? And they found out, well, commerce can be interpreted in a more broad view at the end of the day. So I think it has a lot to do with new facts. And interesting, the judgment of the German Supreme Court, which I mentioned also at of the Swiss Supreme Court, which I mentioned at the beginning, is also dealing with that issue and saying, referring to the ILC report from 2018, and saying that tax treaties have in principle to be interpreted in a static way. Only the terms profits, remuneration, and so on, so those links to the tax base, they have to interpret it in a dynamic way, which I think is a convincing solution by the Swiss Supreme Court.
and the Swiss Supreme Court at the end of the day took the view that therefore only the version of the OECD commentary can be taken into account, which existed already at the time when the treaty was concluded. Yeah, another argument which was dealt with by the German Ministry of Finance recently in a kind of ruling, it was the question that the text that the OECD commentary should be considered to be subsequent practice or subsequent agreement, because it's the officials of the tax administration who are sitting in Paris as far as the OECD model convention is concerned, and are deciding on the OECD commentary. And here the German Bundesfinanzhof took a very clear view last year and said, well, they are acting on behalf of their countries, of their governments, but not on behalf of the contracting states. So if a German representative is agreeing to a certain provision of the OECD commentary, then he's not applying and interpreting the treaty between France and Germany. That's a different story, and therefore this cannot be taken into account. Yeah, also what's quite interesting, and here the Swiss court and also an Austrian court before that referred to that, under the what is subsequent practice and what is the conduct of a party. Of course, there are situations in international law where the head of state is relevant, where the foreign minister is relevant, where the prime minister is relevant. The finance minister is never mentioned in Article 7, by the way, of the Vienna Convention on the Law of Treaties. But what the ILC report also referred to, there was also a very interesting case about the pensions of UNESCO officials in France. They had not been taxed, and the argument in that case was that this is a subsequent practice because they had not been taxed. And the ILC concluded from that that it's the lower authorities which are relevant. At the end of the day, in that judgment, it was not considered to be relevant for the interpretation because the government protested against the subsequent practice of the lower administrative bodies. Yeah, but in general, and that's what the ILC concluded from that it's in general the local tax authorities who are relevant for the subsequent practice. It's not the Ministry of Finance. And that had been decided by the Austrian Supreme Court already 8 years ago as well. So it's the lower authorities. And therefore, if a government wants to argue with later practice or with subsequent practice, they would have to provide evidence about the practice of the lower tax authorities, which is close to impossible or impossible in many countries because you have tax secrecy, so they can't disclose their decisions in other cases to another taxpayer, and therefore in practice I think this is also one of the reasons why subsequent practice is not really relevant for the interpretation of tax treaties. Yeah, I'm behind schedule a bit, therefore I'm very brief. I think one other issue is also because we are talking about the Vienna Convention of the Law of Treaties. But the Vienna Convention of the Law of Treaties is on the one hand a multilateral treaty, on the other hand it's also consistent general law, but it's not above the other treaties. Yeah? So therefore it's not higher ranking than regular other treaties. And at the end of the day, each treaty decides itself how it should be interpreted. And in the tax treaty area, we have a specific provision, as we all know, Article 3, paragraph 2, about the interpretation. And that would be, of course, another presentation to talk about Article 3, paragraph 2. But if I just refer to the term context, and in my view, Article 3, paragraph 2 gives priority to the context of the treaty for the interpretation. So the question is, what is the context under 3.2?
It's definitely more than the context under the Vienna Convention on the Law of Treaties, because the Article 31 distinguishes between context and object and purpose, and it would be ridiculous if the object and purpose should not be taken into account for the treaty interpretation. So it's definitely broader, but is it necessarily so broad that it also covers Article 31, paragraph 3? I would have my doubts. So therefore, I think you could interpret the term context in Article 3, paragraph 2, that it's broader than the Vienna Convention on the Law of Treaties, but not that it doesn't cover all means of interpretations which are mentioned in the Vienna Convention on the Law of Treaties. Yeah, to conclude, so I think the commentaries for several reasons do not really fall under Article 31, paragraph 3. However, I agree, and the Swiss Supreme Court has mentioned that as well. It's still possible to use later commentaries for the interpretation, but only in the same way as we use articles of scholars for the interpretation of a treaty. So therefore, at the end of the day, if a later commentary has similar relevance as an article written by Professor Choueiri, for example, and I would even go so far that the commentary has less relevance than such an article for two different reasons, because first of all, Professor Choueiri's articles are always very convincing, although we disagree on some issues, but I always find your arguments extremely convincing. And the second reason is that the OECD commentaries only contains positions, but no arguments. So therefore, you can't derive in most of the situations any argument why the OECD commentary took a certain position. It's just a compromise between the governments represented in Paris, but they don't come up with reasoning. And that's, I think, a very serious reason why currently, at least, later commentaries don't have much relevance. But maybe if other courts decide in a similar way as the Swiss court has decided, maybe this is an incentive for the OECD and in the future also for the UN to provide more reasoning when they change and develop their commentaries further. Thank you very much for paying attention. Obrigado, professor Lang. Agora, para continuar, vamos passar a palavra para a professora Misabel, que vai prosseguir nesse debate geral, mais especificamente sobre o artigo 3º, parágrafo 2º, a regra de reenvio à legislação doméstica. Professora, tem a palavra. É uma grande honra estar aqui, neste 10º Congresso Brasileiro de Direito Internacional do IBDT, USP, a convite da organização, especialmente do professor Luiz Eduardo Choueiri. Saúdo a todos que compõem esta mesa, ilustríssimo professor Lang, que acabou de nos brindar com uma magnífica conferência, introdutória de todas as demais, que se seguirão. O professor Humberto Ávila, um titular de todos os brasileiros, também, não é, professor Choueiri? A professora Fernanda, o professor Guilherme Galdino e a nossa presidente, doutora Clara Moreira. Saudação a todos desta mesa e àqueles congressistas que aí se encontram. Como já foi dito, vou fazer uma referência específica ao artigo 3º, ponto 2, da Convenção Modelo da OCDE e o seu correspondente dispositivo na Convenção Modelo da ONU. Artigo que autoriza, caso o acordo, a convenção, para evitar a dupla tributação, e estamos falando especificamente de renda, não forneça lastro interpretativo suficiente, omissões na definição de um termo ou de uma expressão, por exemplo, o lastro suplementar deve ser buscado na legislação doméstica, segundo esse artigo 3.2,
feitas várias observações de hierarquia que se seguem. Antes, vamos fazer 2 observações introdutórias. A primeira delas, não interessa aqui discutir o que se faz classicamente entre teóricos do direito e filósofos, pluralistas e monistas. Nós sabemos que os primeiros filósofos pluralistas, que são a maioria, como Hart, veem o direito internacional e as ordens jurídicas domésticas como ordens jurídicas independentes, regidas por critérios, princípios e justificativas próprias, sobretudo regidas por critérios de validade próprios. Do outro lado, o lado oposto, o lado está com os monistas, teóricos como um conterrâneo do professor Lang, ilustríssimo Hans Kelsen, e Ronald Dworkin, que prestigiam a unidade do direito, sendo que o direito internacional e o direito interno são uma única ordem normativa. Kelsen trabalha a unidade pela norma fundamental pressuposta, e Dworkin, em caso de conflito entre essas normas, de um sistema e outro, trabalha pela integridade do sistema. Seja como for, como dissemos, isso não importa. A corrente aqui, não importa a corrente a que nós nos filiemos. Como mostrou e demonstrou o professor Lang, entre o sistema internacional e o doméstico, e esse artigo 3.3 é a prova disso, tem pontos de conexão importantíssimos. Né? Um sistema e o outro, não importa que sejamos monistas ou não, estão conectados. E o artigo 3º que vamos comentar é um exemplo dessa conexão. A segunda observação, eu vou apenas registrar rapidamente, é um alerta feito por Tom Ginsburg. Existe recentemente, isso é antigo, mas agora essa tendência está voltando, diz ele que a tendência autoritária mais recente de certas ordens jurídicas domésticas, essa tendência influenciará a forma e a aceitação do direito internacional. Se essa tendência cresce, a tendência autoritária, haverá, então, um declínio dos acordos e da força dos acordos multilaterais, das cartas de direitos universais sobre direitos humanos, que são uma conquista pós-guerra, e a recusa na aceitação das jurisdições dos tribunais internacionais. Segundo Ginsburg, países autoritários tendem a observar apenas acordos bilaterais, acordos de cooperação, sobretudo militar, tributos sobre tributos e executivos soft law. O perfil do direito internacional, então, sofrerá mudanças. E, com base nesses 2 focos, é que eu faço também as minhas considerações a respeito do tema a que eu me propus. Assim, o que dizemos e o que dissermos, ou a forma como interpretamos os acordos bilaterais, essa forma vai influenciar, no futuro, o perfil do direito internacional. Essas são as minhas considerações introdutórias. Passando agora ao artigo 3.2, os senhores veem que é um enfoque muito menor, é um desenvolvimento subdesenvolvido daquilo que nos disse o nosso professor Lang, que fez uma análise geral, né, da interpretação, dos comentários da OCDE e da ONU e da jurisprudência das grandes cortes supremas e
tribunais internacionais. O artigo 3.2, à vista de uma ausência de definição, claro, estabelece uma hierarquia. Em primeiro lugar, vai valer, e o professor Lang já deixou claro, o que está definido expressamente na Convenção, no tratado. Há uma força positiva desse tratado ou dessa Convenção, mas havendo, né, omissão. E isso, a vida é dinâmica, isso surge, às vezes, posteriormente. A definição deve ser buscada no tal contexto a que o professor Lang dá um sentido amplo. Ele já nos deixou clara a complexidade da análise do que é esse tal de contexto. E orienta-nos a que este contexto deve ser visto de forma lata, né, considerando o tratado em si, o texto em si, articulado, mas também o preâmbulo, os anexos, os documentos, nos comentários à OCDE. Se busca, no fundo, com isso, qual seria a intenção das partes. E a legislação da contraparte num movimento de reciprocidade, conforme comentários da OCDE. Agora passamos, então, se tudo isso falhar, se identificar realmente uma omissão no tratado e no contexto, ao socorro em relação aos procedimentos amigáveis, né? Bilaterais, que poderiam ter alguma força. Mas, se isso também não houver, nós descemos mais um grau nessa hierarquia e vamos buscar uma definição doméstica, tributária, contemporânea, relativamente aos tributos em foco, no caso, mais a renda, que vai importar. E se ainda isso falhar, vamos ao quarto recurso, e depois ao quinto. Ou seja, buscando a definição doméstica, tributária, de modo geral, pertinente a outros tributos, e, finalmente, a definição doméstica não tributária. Isto parece simples, mas os senhores tiveram já uma posição clara do professor Lang de quanto simples é, às vezes, altamente complexo. Parece até a reforma tributária recente do nosso país, que diz que ia simplificar, mas como é complexa. Aqui, em tudo que é vida e direito, a complexidade é a mesma. Concordo com todos aqueles, aí vou citar os clássicos do direito internacional, por exemplo, Klaus Vogel, o professor Lang e outros que dão à Constituição das partes contratantes, nessas hipóteses de omissão, um determinado papel. Ou seja, se socorrer de legislação doméstica e, às vezes, de legislação infralegal doméstica, tudo vai depender da Constituição, do direito constitucional doméstico permitir tal efeito. Se a Constituição do Estado contratante permite tal efeito. Isso é muito importante. Então, em texto de Vogel, por exemplo, relativamente ao procedimento amigável feito entre as partes contratantes, o direito constitucional doméstico pode exigir algum procedimento de ratificação da convenção se o procedimento bilateral for relevante. O professor Lang nos adiantou aqui como é difícil diferenciar
aquilo que é um procedimento amigável, meramente clarificador, e aquilo que é um procedimento adicional, modificativo. Se for um procedimento modificativo, no caso do Brasil, não há dúvida de que este procedimento amigável, assinado pelas partes contratantes, se converterá em um protocolo e deverá ser aprovado pelo Congresso Nacional, porque se trata de modificação da lei anterior. Então, nós sabemos que, em nosso país, um tratado, uma convenção internacional só entra em vigor se for aprovada pelo Congresso Nacional. E só uma lei modifica outra. Então, se o procedimento amigável adicional o exigir, como? Ele é modificativo ou não? Se for modificativo, não há dúvida, como aconteceu, por exemplo, no tratado com a Argentina, a propósito do serviço, não vamos comentar isso, mas só um exemplo. Esse protocolo adicional foi ao Congresso para ser aprovado. O mesmo se dá, né, com a doutrina do nosso grande professor Lang, que nos deu uma aula aqui, que eu vou estudar mais ainda e decorar. Savoir par cœur, professor, de coração. Né? A Constituição conta, sim. Ela é altamente relevante. No caso do Brasil, isso está assentado entre nós. Por quê? As nossas leis dizem, tratados e convenções internacionais, uma vez aprovados pelo Congresso Nacional, são vinculantes e suspendem a eficácia de toda legislação interna que lhes for contrária. Então, isso é o que está escrito nas nossas leis. Mas, apesar do efeito dessa suspensão de eficácia, tratados e convenções internacionais em nosso país não revogam, não alteram, não reduzem as normas da Constituição. Este é um ponto assentado entre nós. Eu não sei se isto é universal em outros países, mas isso nós precisamos ter em mira. Né? Então, vejam bem, aquele ponto que o professor Lang levantou, importantíssimo. Qual é a diferença entre um adicional, um procedimento amigável que apenas clarifica, faz uma clarificação daquilo que sempre houve, daquilo que sempre existiu, e uma modificação? No nosso país isso é relevante, por isso que essa modificação em um procedimento amigável vai se converter num protocolo e ir ao Congresso Nacional para ser aprovado. E assim sendo, como toda lei, a Constituição veda tributos sem lei e majoração de tributos já existentes sem lei. Então, essas modificações não podem vir, se não forem ao Congresso e forem modificativas, elas não são aceitas, se elas vierem em detrimento dos direitos do contribuinte. E mesmo sendo aprovadas pelo Congresso Nacional, operam como uma lei nova, se forem adicionais modificativos. Então, a lei nova em nosso país, à luz da Constituição, tem que respeitar a irretroatividade das leis, tem de respeitar o leque de direitos dos contribuintes, inclusive direito adquirido. Então, penso, né, que eu não vou me alongar, já estou encerrando as minhas considerações. Muito mais poderia ser dito, mas eu acho absolutamente desnecessário, porque o professor Lang já trouxe para nós a alta complexidade desses temas, as discussões internacionais. No caso do Brasil, Tratado e Convenção Internacional não modifica a nossa Constituição. E eu estou atenta ao fato de que as relações entre o direito interno doméstico e o direito internacional são relações de
conexão, muitas vezes estreitas. Estou mais atenta ainda àquilo que nos ensinou Ginsburg. Se nós interpretamos, do ponto de vista doméstico, esses conflitos potenciais entre essas normas, de maneira autoritária, sem respeitar a separação de poderes e os grandes valores e princípios da nossa própria Constituição, nós não estamos desfavorecendo e prejudicando apenas um grupo de contribuintes. Estou convencida de que Ginsburg tem razão. Nós estamos e estaremos trabalhando para uma modificação intolerável do próprio direito internacional. Muito obrigada aos senhores. Muito obrigado, professora. De fato, o artigo 3º, parágrafo 2º, é um artigo apaixonante, inquietante. Passamos agora a palavra para o professor Humberto Ávila, que vai tratar sobre a relevância de guidelines sob a perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro. O professor tem a palavra. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação poder me dirigir a todos vocês. Eu queria inicialmente agradecer a organização e faço na pessoa do eminente professor, meu querido amigo, professor titular Luiz Eduardo Chueri, autoridade em direito internacional, não só no Brasil, onde é o expoente máximo, como também em nível internacional. Quero cumprimentar a todos os colegas de mesa, na pessoa da queridíssima professora Isabel Dersi. Eu vou examinar a natureza e a força normativa das guidelines da OCDE e da ONU. Como todos vocês sabem, eu não sou especialista em direito internacional tributário. Mas vejo isso, nesse aspecto, como uma vantagem. Professor Geraldo Ataliba, ex-professor titular desta casa e especialista em direito tributário, fez contribuições muito importantes na área do direito administrativo. E o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o especialista em direito administrativo, sempre perguntava para ele, mas, professor Ataliba, como é que o senhor, sendo tributarista, contribui tanto para o direito administrativo? É precisamente porque eu não entendo muita coisa. E, em razão disso, eu posso ter um olhar externo. Às vezes, aqueles que ficam dentro da floresta não conseguem perceber como é que a floresta se posiciona. E quero fazer isso como fazia o professor Rubens Gomes de Souza, que era tão bom, mas tão bom, que mesmo quando ele errava com clareza e precisão. Então, é isso que eu pretendo fazer, examinando 3 pontos. O primeiro ponto, fazer uma brevíssima análise daquilo que me parece passar despercebido dos internacionalistas. Não no sentido de que vocês tenham que concordar comigo, mas no sentido de que talvez esses pontos mereçam uma reflexão. O segundo item que eu gostaria de analisar é a natureza, a origem e a força dessas diretrizes de órgãos internacionais. E, por fim, eu quero examinar, também brevemente, aquilo que o professor Chueri, agora há pouco, antes de eu entrar aqui no meu painel, e depois de devidamente preparar com muito cuidado o meu improviso, ele resolveu me lançar um tema para que eu pudesse aqui examinar, que é saber se pode, se é adequado, examinar o direito internacional de acordo com os conceitos da legislação interna e, de algum modo, com as categorias com as quais nós, internamente, estamos habituados a lidar. Vamos ao primeiro ponto, algo que me chama muitíssimo a atenção.
vendo todas as palestras, e nenhuma em específico, deste congresso e de todos os outros que eu já frequentei, nessa mesma área, é uma análise que mistura aquilo que é com aquilo que deve ser, aquilo que a pessoa deseja que seja com aquilo que efetivamente é, aquilo que está posto e aquilo que precisa ser posto para que o desejo da pessoa se transforme em realidade. Eu, como analiso temas sob uma perspectiva dogmática, procuro sempre separar o que é lege lata, o direito posto, e o que é de lege ferenda, aquilo que dependeria de uma modificação. Também procuro separar aquilo que está no plano do ser, como as coisas de fato são, do plano do dever ser, aquilo que as coisas deveriam ser e, eventualmente, não são. E também, por fim, procuro sempre separar aquilo que é motivo, desejo pessoal, crença, sentimento, daquilo que é uma razão, isto é, um argumento que precisa ser usado numa justificação, como fazem os filósofos, os teóricos do direito, quando fazem a separação entre contexto de descoberta, uma explicação causal das coisas, e o contexto de justificação, aquilo que a gente precisa fazer de maneira justificada para convencer as outras pessoas. E o que eu noto, com todo respeito, é que, muitas vezes, a mesma pessoa, sobre um mesmo assunto, mistura absolutamente tudo. Mistura o que ela gostaria que fosse com aquilo que de fato é, mistura aquilo que deve ser com aquilo que de fato está acontecendo e mistura ainda o seu desejo pessoal com aquilo que deveria ser objeto de justificação. Esses pontos, vejam só, eu acho que precisariam ser repensados, porque eu noto que tudo isso sincreticamente ao mesmo tempo, na minha modesta visão, não dá certo, porque a gente não consegue separar o que o sujeito realmente está fazendo e aquilo que ele precisaria trazer de argumento. Mas esse é um ponto menor. Eu acho que existem dois pontos que eu gostaria de endereçar, que são mais importantes, que são justamente aqueles relacionados à natureza das guidelines e como elas devem ser, de algum modo, interpretadas. E com relação ao primeiro ponto, eu gostaria de analisar a natureza, a origem e a qualidade das fontes. E aí, depois desses temas, eu vou examinar o terceiro. Então, vejam só. Essas fontes, elas são tratadas como soft law. Por que elas são tratadas como soft law? Precisamente porque elas não envolvem, pelo menos diretamente, uma sanção. Vejam, sendo isso verdadeiro, nós talvez tenhamos que lembrar um pouco aquilo que um justo filósofo norte-americano, infelizmente falecido na semana passada, Frederick Schauer, que escreveu um livro para fazer um contraponto com o conceito de direito de Hart. Ele escreveu de propósito a força do direito. E a força do direito se dá precisamente na existência de consequências, que sejam minimamente efetivas, que sejam devidamente compreensíveis e que possam ser efetivadas no plano concreto. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção diz respeito à natureza mesma dessas guidelines. Mas tem um segundo ponto que também me preocupa, que é o que diz respeito à origem delas. Para quem, como eu, é advogado, atua em controvérsias que são levadas aos tribunais, a percepção que eu tenho em 30 e tantos anos de advocacia é que essas diretrizes que são fixadas pelos poderes executivos normalmente têm uma orientação muito específica. Esses órgãos internacionais, eles são compostos de pessoas ligadas aos poderes executivos. É preciso realçar isso. Existe aquela brincadeira que todos nós fazemos. Não se pode perguntar para a raposa como é que se cuida do galinheiro,
Por isso que as galinhas, elas elegem representantes para justamente fazer com que os seus representantes votem os seus interesses. Porque se for perguntado para a raposa como é que se cuida do galinheiro, não precisa saber que a resposta vai ser tudo que envolver como comer as galinhas o mais rápido e de maneira mais fácil. E o terceiro ponto que eu quero destacar diz respeito à qualidade das normas. Essa parte também me preocupa muito. Eu vou usar apenas como exemplo o artigo 29 da Convenção das Nações Unidas, que estabelece mais ou menos o seguinte, que as transações ou operações não serão consideradas válidas se for possível, olhem só, razoavelmente concluir, em face dos fatos e circunstâncias, que o objetivo principal da transação ou da operação era obter um benefício, salvo se puder comprovar que o objetivo seria compatível com as finalidades e os objetos das disposições relevantes da Convenção. Vejam só, o propósito é maravilhoso, mas o que é razoável? O que é relevante? Quais são os fatos e as circunstâncias relevantes? E o que significa o objeto e a finalidade da Convenção? Tudo isso demonstra que essas guidelines possuem uma qualidade muito específica, que é precisamente um elevado grau de genericidade, isto é, falta de especificação a respeito do que as pessoas devem fazer ou são proibidas de fazer, e um elevado grau de vagueza, que é a falta de precisão com relação a quais são os casos que se enquadram e os casos que não se enquadram nessas guidelines. Isso tudo, evidentemente, provoca uma atribuição inevitável de elevadíssimo poder discricionário para as autoridades definirem aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Vejam só, nós que trabalhamos com planejamentos tributários no Brasil, como é o meu caso, que como advogado estou envolvido em vários dos mais importantes planejamentos hoje no Poder Judiciário, mesmo tendo o parágrafo único do artigo 116, que estabelece uma norma específica antidissimulação, ainda assim, as grandes empresas são autuadas porque deveria ter havido um laudo que não constava da lei, deveria ter sido feita uma operação com pessoas de fora do grupo econômico, quando o próprio artigo 20 do Decreto 1598 estabelece ágio decorrente de operações mantidas com pessoas relacionadas. Não quero me alongar no ponto, mas o fato é que, mesmo tendo normas mais específicas e mais precisas, ainda assim, nós temos autuações extremamente subjetivas, que utilizam muitas vezes essas categorias mais vagas e genéricas, que são tratadas pela doutrina. Se nós formos examinar as guidelines que dizem respeito a planejamento tributário agressivo, o teste de propósito e essas normas gerais, essas cláusulas gerais, nós vamos logo perceber que são normas eivadas de um elevadíssimo grau de generalidade. E aqui vem um ponto que me parece também relevante. Como é que os contribuintes vão seguir uma coisa que eles não conseguem compreender? Existe um ponto básico. Os atos normativos são os atos exortativos. Eles visam a motivar as pessoas a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E o pressuposto de que as pessoas façam ou deixem de fazer alguma coisa é que as expressões usadas pelo legislador possam ser compreensíveis, porque se elas não forem compreensíveis, o sujeito não tem como fazer uma coisa ou outra coisa, porque ele não sabe o que tem que fazer. Mas se isso é verdade, isso o quê? Que o sujeito só pode ser motivado se ele entender o objeto da motivação. E se, quando não há essa mínima determinação
existe uma transferência de poder muito grande para órgãos do Poder Executivo, eu fico perguntando o que, enfim, se quer dizer quando todos falam sobre transparência, transparency, legal certainty, mobility, e por aí vai, accountability. São palavras maravilhosas, são comfy words, né? A gente escuta, se sente bem, mas elas dizem muito pouco a respeito daquilo que a gente vai fazer. E aí eu me lembro de um filósofo da linguagem, Recanati, que diz o seguinte, escreveu um livro intitulado, vejam só, Meaning and Force. Sobre a pragmática dos enunciados performativos, como é o caso do direito, aqueles que visam a fazer alguma coisa, né? Proibir, facultar, permitir, e por aí afora. Por que ele tocou nesses dois pontos? Olhem só os dois pontos, significado e força. Porque sem significado não funciona, e sem força não funciona. Agora, se nós estamos analisando guidelines que não têm força, e cujo significado, em alguns temas, não são compreensíveis, se não tem meaning e não tem force, não tem ato performativo. Essa questão precisa ser endereçada. E a última coisa sobre a qual eu gostaria de falar é o seguinte. O professor Chueri, que eu achava que era o meu amigo, me provocou agora antes do painel com a seguinte questão. Mas será adequado, Humberto, tratar desses tratados internacionais, dessas convenções internacionais, sob a ótica, sob a perspectiva e com base nas categorias de quem lida com o direito interno e que, por exemplo, veda ou entende vedada a utilização de cláusulas gerais que possam embasar determinadas autuações? Afinal de contas, diz o professor Chueri na provocação, a linguagem dos órgãos internacionais é uma linguagem diplomática, né? Como é que é a linguagem diplomática? Eu dou um exemplo para vocês. Toda vez que a Coreia do Norte faz alguma movimentação militar, os Estados Unidos diz o seguinte, se acontecer alguma coisa, haverá medidas enérgicas. Coreia do Norte, em resposta, emite a seguinte frase, se isso acontecer, haverá resposta sem precedentes. E a Rússia, olhando o que está acontecendo, diz que, se alguma coisa acontecer, as consequências serão nefastas. O Irã, há alguns meses, disse que, se for atacado, as consequências serão nefastas. E a Rússia disse que, se a Ucrânia ficar invadindo o território dela, haverá consequências desastrosas. Ninguém fala quais são as consequências, ninguém diz o que é enérgica, ninguém diz o que é nefasta. Por quê? Porque essa é a linguagem diplomática. Mas, se é assim, será que essas categorias usadas por nós no direito interno, elas são adequadas, apropriadas para lidar com essa linguagem, que é, não por defeito, mas por qualidade genérica e vaga? Então, é uma questão importante, e a primeira reação que eu tive, que compartilhei com meu queridíssimo colega, foi no sentido de que, bom, ainda que nós não possamos tratar com base no CTN, como é que a gente vai interpretar? Tratado. A verdade é que os tratados também, nos países ocidentais, privilegiam segurança jurídica, Estado de Direito, entre outros princípios fundamentais, igualdade, de maneira que, independentemente de utilizar categorias internas, o fato é que o resultado terá de ser similar. Mas tem um outro ponto, esse ponto também foi objeto da nossa conversa, que diz respeito ao fato de que o país só abre mão da sua soberania quando o fizer de maneira expressa. Essa palavra, se eu não estou enganado, não quer dizer que tenha que ter um documento escrito, porque ele pode ser escrito de maneira genérica e vaga. Quer dizer, a palavra expressa, explícito.
tem que ser explícito. A minha fronteira vai até aqui. Eu abro mão da minha soberania para fazer tal coisa, com qual propósito, de maneira específica. Sendo isso verdadeiro, isso o quê? Sendo os princípios fundamentais do Estado de Direito, da segurança jurídica e da igualdade também válidos para essas questões de direito internacional dos países ocidentais, que adotam, não curiosamente, os mesmos princípios, e sendo também verdadeiro que qualquer, digamos, abertura com relação a questões de soberania devem ser feitas de maneira explícita, não me parece que seria equivocado examinar, não por ser normas internas, mas por serem categorias compatíveis com esses princípios e com essas diretrizes. Último ponto, rapidíssimo. Eu vejo também que há uma insistência nos estudos que eu tenho analisado a respeito de serem essas normas guarda-chuva, essas cláusulas gerais, necessariamente boas, porque elas permitem um diálogo institucional entre as partes envolvidas. E diálogo é uma coisa boa, né? Eu tenho certeza que nenhum de vocês é contra o diálogo, né? Diálogo é uma coisa boa. E também eu vejo que há uma insistência com relação a essas palavras, as tais comfy words, que são palavras que, quando são lidas, despertam um natural acolhimento, como transparência, como segurança, e por aí vai. Então, essa ideia de que diálogo é necessariamente bom, e essa ideia de que fazer um meio termo é necessariamente bom, eu acho, com todo respeito, que deveria merecer uma certa reflexão. Diálogo é bom nas relações entre os particulares, mas para aplicar o direito, não necessariamente. Eu confesso que, como cidadão, fiquei muito frustrado de saber que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, por unanimidade, se não me engano, ou por quase unanimidade, do orçamento secreto via Pix, orçamento secreto via Pix. É um negócio fabuloso. O Supremo declara por unanimidade inconstitucional. E os 11 ministros vão conversar com a liderança do Congresso para dizer que tinham que decidir daquela forma, para encontrar, depois de um diálogo, um meio termo. Mas o direito tem que ser aplicado. Se é inconstitucional, é inconstitucional. Como é que vai perguntar, quase que pedindo desculpas para o Congresso Nacional por ter declarado um mecanismo que é contrário, a mais não poder, ao princípio da transparência orçamentária? Não, mas é que o importante é um meio termo. Meio termo também pode ser importante em outras áreas, mas não necessariamente no direito. Fosse isso verdadeiro, pensem só na seguinte situação. O delegado safado de polícia quer torturar o suspeito por 1 hora. O suspeito diz que tem uma garantia de não ser torturado por nenhum minuto. Quem sabe a gente tortura meia hora, que está tudo certo. O meio termo e o diálogo são questões que são muito boas para as relações humanas, mas não necessariamente são boas para o direito. Essa visão antropomórfica das categorias jurídicas, eu confesso a vocês que me causa um certo estranhamento. Essas eram as palavras humildes de tentar contribuir para o debate. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Humberto. Agora vamos passar a palavra para a professora Fernanda, que vai nos contar a relevância dos guidelines, dos comentários, reservas, posições do Brasil, narrando um pouco dos bastidores do quase acesso do Brasil ao CDE. Professora, tem a palavra. Obrigada, Guilherme. Gostaria de começar agradecendo ao IBDT, nas pessoas dos professores Choeri, Rodrigo, Maito e Luiz Flávio, pela honra de participar desse congresso. Gostaria também de cumprimentar a mesa, na pessoa do professor Michael Lang, que me conferiu a honra de ser meu co-orientador no meu doutorado sanduíche. E, bem, falar depois de professores como Michael Lang, Isabel Deci e Humberto Ávila
significa falar depois de uma base teórica mais do que robusta, o que torna muitas das considerações teóricas que eu iria fazer desnecessárias. De todo modo, buscaria aportar aqui alguns elementos complementares, a começar pelas guidelines. O ângulo da OCDE será abordado sob uma perspectiva técnica, sem a pretensão de abarcar a dimensão política. Nós sabemos que se trata de um tema que foi prioridade no governo anterior. Esse governo está analisando as vantagens e desvantagens, mas essa não será a perspectiva a ser adotada, mas sim, a partir do contexto histórico recente, ter um olhar não só para o passado, mas para possibilidades futuras, refletir sobre eventuais soluções. Porque, independentemente da retomada desse processo de acessão, o fato é que o Brasil está em pleno processo de convergência às diretrizes da OCDE de preços de transferência. Começando por esse tema das guidelines, esse foi o assunto mais relevante no contexto do processo de acessão. 2 assuntos foram de destaque, esse é o primeiro e o mais relevante. E o que se pergunta hoje é, e se o Brasil não ingressar na OCDE, qual a relevância, né, que isso vai ter em termos de política internacional tributária, para além dos aspectos econômicos? E existe uma relevância significativa. Há uma tendência de convergência aos padrões da OCDE de uma forma mais ampla. Então, para fornecer um exemplo bem concreto, há uma possibilidade concreta de celebração do MLI, né, para combater BEPS. O Brasil e os Estados Unidos foram os únicos 2 países que resolveram implementar de forma bilateral as medidas previstas nesse instrumento multilateral. E, a partir da adesão às guidelines, passa a haver uma consonância de linguagem que permite, com maior facilidade, a adoção desse instrumento multilateral. Então, poderia pensar, concluir, que o processo de acessão restaria facilitado, já que a principal mudança legislativa já foi adotada. No entanto, no processo de acessão, não se verifica apenas a lei, mas, principalmente, a efetividade das leis, né, as práticas. E aí, esse tema já nos remete às controvérsias suscitadas pelas guidelines, notadamente a sua complexidade, a necessidade de que reflitam mais os interesses dos países em desenvolvimento e, principalmente, a interpretação dinâmica dessas guidelines. Passando para o tema da complexidade, ele já foi abordado nos painéis anteriores sobre a perspectiva da implementação, e aqui o que eu busquei fazer seria apenas uma observação sobre outra perspectiva, que é da construção de normas, que ainda está acontecendo a partir do desenvolvimento da legislação secundária. Né? Essa construção de normas, ela vai permitir que o Brasil considere um aspecto muito importante para os países em desenvolvimento, que é a simplificação. Houve uma sugestão da OCDE de que fosse considerado, para tanto, o montante B do Pilar 1, né, que trata de atividades básicas de marketing e distribuição no país. Embora o montante B não tenha sido ainda adotado, na verdade, nem o Pilar 1 se chegou a um consenso, porque é difícil que 150 países cheguem a um consenso a respeito dessa margem determinada. Isso mostra uma tendência da política internacional tributária, uma tendência também, ainda que incipiente, no campo internacional, de se buscar também uma simplificação. O tema da simplificação ele se insere também num contexto mais amplo, e aí eu parto para o segundo ponto controvertido, que é a necessidade de que essas guidelines elas reflitam mais os interesses dos países em desenvolvimento. Existe um contra-argumento de que os países em desenvolvimento participaram do quadro inclusivo de BEPS, que pode ser considerada a maior entrega do G20 nos últimos 10 anos. E, de fato, as ações 8, a 10 e 13 foram refletidas nas recomendações sobre guidelines. Então, de certo modo, os países em desenvolvimento participaram das discussões sobre as regras, as diretrizes.
No entanto, se questiona o real poder de influência dos países em desenvolvimento nesse quadro inclusivo. O Brasil, de modo particular, sempre teve a posição de associado, né? Então, ele tem realmente um poder considerável de diálogo nesse âmbito do projeto BEPS. Além disso, nós temos um manual prático da ONU que busca endereçar essa situação especial dos países em desenvolvimento. Mas, recentemente, a própria OCDE tem buscado dar uma maior importância, né, um interesse mais efetivo em relação às necessidades dos países em desenvolvimento. Então, um exemplo muito recente, de agosto desse ano, foi o trabalho, junto com o Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável, IGF, com orientações práticas para os desafios decorrentes da fixação do preço de lítio, que é um mineral que é fundamental na transição energética, e nós sabemos que tanto matérias-primas como minerais são temas de interesse direto dos países em desenvolvimento. Então, para fechar essa parte introdutória das controvérsias sobre as políticas internacionais tributárias desses países, pensando para o futuro, quais seriam as possíveis soluções, tanto para a questão da complexidade, como do pouco reflexo dos interesses dos países em desenvolvimento. Poderia se pensar em maiores esforços no sentido de se construir medidas de simplificação, tanto em âmbito internacional como em âmbito nacional. A Receita atualmente está buscando trabalhar safe harbors para transações específicas, mas, para além disso, nós podemos também pensar em medidas em âmbito internacional, como o montante B, do PILA 1. E, além disso, é importante que tanto a OCDE como a ONU busque expandir e aprimorar orientações que sejam especialmente úteis para os países em desenvolvimento, a exemplo dessa recente orientação. Partindo agora para a questão da controvérsia interpretativa, as guidelines de preços de transferência, elas são revisadas, o que enseja controvérsias sobre a utilização das versões mais atuais para a interpretação da legislação doméstica. Sob o prisma internacional, as diretrizes são dotadas do mesmo valor interpretativo que os comentários ao artigo 9º da Convenção Modelo, com exceção que são os acordos de bitributação em que as partes fazem referência explícita às guidelines nos protocolos, que são juridicamente relevantes, vinculantes, em verdade. Sob o prisma nacional, a legislação de vários países fazem referência às guidelines da OCDE, geralmente determinando que elas sejam levadas em consideração na interpretação das normas internas. No Brasil, a Instrução Normativa 2161 estabeleceu que as diretrizes, bem como suas futuras alterações, quando expressamente aprovadas pela Receita, são fontes subsidiárias para a interpretação e integração das normas de controle de preços de transferência, exceto se forem contrárias ou inconsistentes com a lei, com a referida IN e demais atos normativos. Então, foi contemplada uma interpretação dinâmica, porém temperada, mitigada, dependente de uma aprovação da Receita. Pode-se questionar essa opção, na medida em que o Brasil não é membro da OCDE e não se sabe se se tornará. No entanto, no final do ano passado, o Brasil passou da condição de participante para associado e, portanto, tem direito a voto nas discussões a respeito das diretrizes, né, possuindo um representante na Working Party 6, que é responsável pelo tema. Então, é uma situação diferente daquela da maioria dos países em desenvolvimento. Por um lado, a utilização dessas versões recentes, ela é fundamental sob dois aspectos.
Primeiro, para que o país se mantenha atualizado quanto às práticas de preços de transferência, de controle, mas, principalmente, para que haja uma consonância interpretativa entre os diferentes países, conferindo segurança jurídica e previsibilidade às empresas sob uma perspectiva internacional. Então, embora, em princípio, possa-se pensar que haveria uma violação à segurança jurídica, se o princípio constitucional da segurança jurídica for analisado sob um prisma internacional, para as empresas é melhor que haja uma consonância entre o entendimento dos diversos países. Então, é algo semelhante, fazendo uma analogia, ao princípio, ou, mais tecnicamente, objetivo da interpretação comum dos acordos de dupla tributação, que é buscado à luz do artigo 31 da Convenção de Viena, que prevê que os acordos devem ser analisados de acordo com seu objetivo. E o objetivo das regras de diretrizes de preços de transferência depende dessa consonância interpretativa entre os países. Nós podemos também pensar a respeito da questão da necessidade de que haja uma aprovação da Receita. Essa aprovação da Receita, ela não tem o condão de suprir o princípio da legalidade. O que supre o princípio da legalidade, em verdade, é a impossibilidade de que haja discordâncias, na verdade, dissonâncias, inconsistências ou conflito com a legislação doméstica. No entanto, essa aprovação pela Receita ela é muito importante na medida em que é o próprio fisco que, inicialmente, vai fazer essa análise de eventuais contradições ou inconsistências, fornecendo mais segurança jurídica aos contribuintes, né, e aprendendo aí a partir do exemplo da Colômbia, em que essa interpretação automática, na verdade, essa utilização automática das diretrizes para fins interpretativos foi declarada inconstitucional. O argumento é que a Colômbia não fazia parte da OCDE, mas no Brasil, ainda que o Brasil fizesse parte, a utilização de um relatório de maneira automática poderia gerar uma série de controvérsias. E mesmo em relação à perspectiva adotada, que é a aprovação da Receita, não significa que não serão geradas muitas controvérsias, porque vai ser feito um controle, uma espécie de controle de legalidade das diretrizes pela Receita, mas não deixa de ser uma atividade interpretativa. E os contribuintes podem ter uma interpretação diferente a respeito dessa compatibilidade entre as diretrizes e a lei. Nesse ponto, é interessante notar que a lei doméstica ela é bastante detalhada, o que favorece, em princípio, o atendimento desse princípio da legalidade, né, é um facilitador. Ainda assim, muitas questões podem surgir. E, por isso, é bem importante que a Receita também se valha de uma prática que tem sido muito comum em todas as instruções normativas, que é a consulta pública, para que haja um diálogo com os contribuintes e que eles também possam dizer se interpretam as novas diretrizes, as novas versões, como compatíveis, né, com a legislação doméstica, na medida em que elas não poderiam trazer novas obrigações para os contribuintes, em respeito ao princípio da legalidade. Né? Então, como não é possível inovar, a instrução normativa vai ter, basicamente, a função de dizer que não há inovação ou há necessidade, se houver uma inovação, há necessidade de alteração legal. A instrução normativa pode dizer que não há interesse nessa alteração legal, mas o mais provável é que ela vá dizer que partes dessa versão nova são aplicáveis, são compatíveis com o ordenamento jurídico interno. Trata-se de questão que já foi abordada nos tribunais europeus,
Alguns deixavam de fazer referência às diretrizes para evitar controvérsias sobre o tema, embora adotassem a interpretação compatível com as diretrizes, né, e que provavelmente gerará também aqui uma série de questões jurídicas complexas. Mas, em princípio, resta atendido o princípio da legalidade. E a menção da IN à questão da subsidiariedade é já prevendo que pode haver casos em que as diretrizes inovem. O professor Lang falou que os comentários, né, muitas vezes, eles não são apenas formas de fornecer esclarecimentos, né? E aqui, trazendo uma distinção para a situação das guidelines, muitas vezes, as novas versões, as novas alterações, de fato, só trazem esclarecimentos, mais detalhes a respeito da aplicação, né, do princípio do arm's length. E, se for assim, não haveria nenhuma incompatibilidade com a lei que trouxe os parâmetros fundamentais. Portanto, em princípio, a norma atende, né, à legalidade, à segurança jurídica, considerada essa dimensão internacional, mas vai ser importante esse diálogo com os contribuintes para garantir que essa interpretação da Receita também seja compartilhada, né, dentro do possível, com também os contribuintes, evitando litígios, né, muito extensos a respeito da questão. Já partindo para a questão dos comentários, os comentários, como nós sabemos, eles servem à interpretação e aplicação dos acordos. Eu queria brevemente trazer só uma outra perspectiva, que é a perspectiva de que os comentários trazem também histórico, observações e uma divergência, que muitas vezes podem ser significativas a ponto de os comentários fornecerem uma alternativa, que foi o que aconteceu em relação aos rendimentos dos serviços em 2008. E quando há essa divergência significativa, há, na verdade, 3 camadas que precisam ser entendidas, que é a divergência interpretativa, o fato daquela norma, daquela previsão não atender ao interesse da maioria dos países e o interesse daqueles países, por exemplo, como importadores de capital. E, nessa situação, é importante que os modelos de convenção forneçam alternativas aos países de forma célere, porque o que nós verificamos é que, mesmo a extensão do tratamento dos rendimentos a outro tipo de rendimentos, como aconteceu com os serviços técnicos, isso pode, mesmo que por protocolos vinculantes, isso pode gerar controvérsias, né? A exemplo do que vai ser analisado no próximo painel, referente ao recurso especial repetitivo, que trata de serviços técnicos. Então, apenas fechando, é muito importante o trabalho que a ONU vai desenvolver a respeito dos rendimentos do serviço. E, voltando ao tema principal condutor dessa fala, no eventual processo de acessão, a posição brasileira nesse assunto tende a ser, se for manter uma coerência, pela reserva, né, o que é possível, conforme sugerido pela própria OCDE, e como outros membros fazem, como Estados Unidos, na medida que apenas 6 acordos brasileiros não prevêem o novo artigo 12A da ONU, ou 13, nos acordos brasileiros, ou protocolos. E um deles, que é o da Suécia, já está sendo renegociado, foi para o Senado, e isso tende a acontecer com os demais. Então, gostaria de fechar só fazendo essa observação sobre perspectivas futuras em relação a esses 2 temas mais importantes do processo de acessão, que são as guidelines e o comentário no sentido de mostrar uma política, uma evolução da política internacional tributária que pode se refletir em reservas dos países. Obrigado, professora Fernanda. E, conforme adiantado, a professora Clara vai abordar agora um hot topic, né, que é a relevância dos comentários sobre a perspectiva da tributação dos serviços técnicos, que está pendente de julgamento de repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. Clara, você tem a palavra.
Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria agora, sim, como palestrante, apesar da posição de presidente, agradecer imensamente ao convite ao professor Luiz Eduardo Schueri, Rodrigo Maito e Luiz Flávio. É um prazer voltar à casa que por tanto tempo me albergou, portanto, eu sou extremamente grata de estar aqui. Eu vou ser bastante breve, dado já o decorrer do tempo. Coube a mim não só fazer parte de uma mesa tão honrosa em termos de quantos professores ilustres compõem, como também fechá-la e talvez trazer a perspectiva brasileira, considerando exatamente a fala do professor Lang e o caso brasileiro envolvendo o tema e qual é o papel dos comentários da Guidelines segundo o STJ, ou pelo menos ele caminha a dizer que seria algo desnecessário, irrelevante, em que eu faço uma análise absolutamente subjetiva para avaliar qual é a negociação feita pelas partes. Dito isso, qual é o problema? E simplesmente para situarmos todos no que está acontecendo agora no STJ, que acaba de afetar o tema para decisão em repetitivo. O ponto é em definir se serviços técnicos e assistência técnica, quando não há transferência de tecnologia, pode estar submetido ao artigo 12, ao artigo 22, ao artigo 7º. E a gente vai ver o 22 aqui simplesmente por uma evolução histórica do entendimento da Receita Federal acerca do tema. Como eu mencionei, o STJ acaba de afetar, são 3 RESPs sobre o tema, decisão de agosto, de agora, acaba de ser publicada, em que a gente tem 3 recursos afetados sobre o tema, sobre diferentes acordos brasileiros. Acordos relacionados ao Brasil-Canadá, Brasil-China, Itália, Suíça, Israel, Argentina e Portugal. Todos vão ser analisados muito em breve. Qual é o primeiro ponto, eu acho que é importante que seja situado? Em que pese o STJ pretenda analisar todos os temas conjuntamente e tenha uma compreensão de que toda e qualquer, e nós iremos olhar, toda e qualquer menção constante no protocolo a serviços técnicos e assistência técnica é suficiente para ensejar uma determinada interpretação, o fato é que o Brasil tem uma série de cláusulas com as suas especificidades e com redações diferentes. A gente tem acordos que não têm a previsão de assistência técnica e serviço técnico equiparando a royalties. Nós temos previsões mais singelas que se limitam a dizer serviços técnicos e assistência técnica, e só para explicar, isso é uma tradução do português, eu não peguei na original. E alguns outros mais complexos, que fazem, por exemplo, menção a serviços técnicos, científicos, administrativos e similares, serviços de administrativos, de consultoria específicos. E a gente já tem, como a própria Fernanda mencionou, cláusulas que essas sim já albergam definições mais amplas. E aqui a gente tem 2 grandes modelos, o modelo argentino, do protocolo de 2018-2017, que adota a definição muito próxima à constante na IN, na Instrução Normativa 1455 de 2014 da Receita Federal, e a gente tem o artigo 13 já sendo replicado em vários acordos. O que é importante, talvez a gente tenha que entender? Não só existem uma série de modelos de redação constantes no protocolo, como às vezes o mesmo país tem redações diferentes ao passar do tempo. A Argentina, em 1980, tinha uma redação que a gente mencionou ali, que é uma redação muito mais simplória, e agora a gente tem, em 2018, uma redação que acompanha a IN. A Noruega, em breve, terá também uma redação que é próxima ao artigo 13. E a pergunta que fica, e eu argumento que talvez tenha que ser analisado, é qual é o contexto normativo que esses acordos foram feitos. Em que momento eles foram feitos na história? E, de maneira muito objetiva, quando concebidos, a maior parte, não existia IN, não existia o entendimento da Receita Federal acerca do tema. Existia, sim, uma preocupação do governo federal muito mais atrelada a planejamentos tributários relacionados a dividendos e pagamentos feitos a empresas relacionadas. Era um contexto muito específico e muito próprio do momento que se vivia ali. Esse era o momento histórico que acompanhava. Quando a Receita Federal analisa o tema em 2014, o contexto já sofreu substancial alteração. Ele não é mais o mesmo. E o ponto que fica é, desde sempre, a Receita Federal, desde sempre a intenção feita pelo fisco brasileiro, pelo governo brasileiro, era adotar a interpretação que consta da Receita Federal. E mais, essa noção fica muito clara quando se analisa a evolução do tratamento do tema pela própria Receita Federal ao longo do tempo. No início, a Receita Federal se apegava no artigo 21, 22. Ela ia dizer, olha, esses serviços técnicos, eles recaem aqui, eles não estão no artigo 12.
Só que a Receita Federal perdeu no STJ. E no momento em que há perda no STJ, a Receita Federal muda o entendimento. Agora, veja bem, você não está no 21 e no 2, você está no 12. E a pergunta que fica é, você sempre esteve no 12? Se a própria Receita Federal mudou de posição ao longo do tempo? Se na época da promulgação não existia? Se os acordos não têm a mesma redação? E se mais, se eu atualizo a redação dos acordos com o passar do tempo? Porque é despropositado mudar a redação do Acordo Brasil-Argentina? É despropositado mudar a redação da Noruega? O que a gente pode esperar desse cenário? A verdade é que, por muito tempo, quando o tema foi analisado e a Receita Federal batia muito no 22, ela perdeu no STJ. E a gente vinha ganhando, os contribuintes vinham ganhando, por um bom tempo. Até que, recentemente, o cenário mudou. E a expectativa agora, talvez, é de perda. Seja por uma tese já defendida de um hibridismo, em que eu tenho que verificar, na verdade, o que o outro Estado faz. E se alguém vai tributar. Se alguém tributar, se ninguém for tributar, eu tributo. Eu não sei onde está escrito isso, pelo menos não na convenção. Ou uma segunda interpretação de que não, a mera menção constante no protocolo já basta. E o mais interessante talvez seja o último julgamento feito em 2023, o caso Motorola, em que os dois ministros que juntaram voto, o ministro Benedito Gonçalves, ele fala, olha, a convenção modelo ela não é relevante. Então, desculpa, professor, mas o nosso ministro disse que ela não é relevante. E que mais? Eu tenho que olhar a negociação feita entre as partes. E essa negociação, e é muito interessante, não consta no voto, ou pelo menos a gente não tem clareza ali em que momento isso foi feito. E se qualquer um dessa sala fizer um pedido à Receita Federal, pedindo todas as tratativas que acompanharam todos esses protocolos, todos vocês vão verificar que nenhum deles tem a menção acerca do tema. E eu fiz o teste, eu posso garantir, nenhum deles tem essa menção. E a pergunta que fica é, o que vai acontecer a partir de agora? O que a gente pode esperar desse cenário? E quais são os argumentos que o STJ vai se deparar? Bom, as autoridades fiscais vão dizer de maneira muito simplória. E simplória, eu digo, só porque a linha de argumentação que eu coloquei aqui é mais simples, não que o argumento seja simples, por favor. Todo protocolo é parte da convenção. Enquanto parte da convenção, ele traz um significado. O protocolo se limita a dizer serviços técnicos e assistência técnica. Se essa é a definição, e se ele próprio não limitou dizendo que quando não há transferência de tecnologia, eu não estaria submetido, todo e qualquer contrato de assistência técnica e de serviço técnico e assistência técnica estaria compreendido na norma. O contribuinte, por sua vez, vai argumentar dizendo, mas veja bem, a interpretação histórica, a interpretação sistemática, a convenção modelo tem um papel aqui. O Brasil adotou um modelo. Havia uma definição de royalties subjacente em que implicava, sim, uma propriedade intelectual e a transferência de tecnologia. E a compreensão defendida pela Receita Federal nada mais é do que um reenvio dinâmico à legislação brasileira para que você construa qual é o significado que se encampa. Bom, e tudo isso, e eu tentei ser muito breve em razão já da situação da mesa, aonde nós chegamos e o que nós podemos esperar. O Brasil tanto se afirma e tanto está sendo sustentado aqui que o Brasil vai seguir o modelo OCDE. Nós somos agora o modelo OCDE. Mas nós somos, de fato, o modelo OCDE. Se talvez a controvérsia mais latente que se presencia nos dias atuais, no âmbito do STJ, vem caminhando no sentido de que convenção modelo não tem nenhum valor, negociação feita pelos Estados, ela segue parâmetros absolutamente subjetivos, em que os ministros se sentiram dessa maneira convencidos de que a mera argumentação de que haveria perda de receita, e como sustentado, por exemplo, no voto da ministra Regina Helena Costa, a necessidade de observância do BEPS, a necessidade de proteção da arrecadação tributária, ela deveria e seria tutelada na medida em que eu adotasse uma interpretação que fosse ampla o suficiente para compreender, dentro da noção de royalties, todo e qualquer serviço técnico, independentemente da transferência de tecnologia. Se essa vai ser a interpretação que a gente vai ter, se essa vai ser a segurança jurídica que a gente pretende construir, ou o padrão OCDE que se pretende defender no cenário brasileiro, o fato é que o STJ agora tem um novo desafio e tem, vamos dizer, a posição de finalmente dar um fim à discussão que de longa data se alonga nesse país acerca de como o Brasil vai tratar e levar a sério as suas convenções e em que medida o reenvio doméstico será ou não uma interpretação por fins meramente arrecadatórios. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Clara.
acompanharemos os próximos capítulos dessa discussão e hoje nós teremos, no final do dia, uma mesa de encerramento que o ministro Gurgel tratará do tema TP versus lei. Quiçá, daqui 2 anos, no próximo congresso, a mesa de encerramento, o tema será de tributação de serviços técnicos, considerando esse repetitivo. Professora Clara, passo a palavra para a fala de encerramento. Obrigado. Dado o decorrer da hora, e eu imagino que todos estejam com fome, eu declaro, por favor, encerrada a mesa e muito obrigada a presença de todos.